Shalom e bem-vindos ao canal Êxodo Vero. O assunto de hoje é vida, vida e conhecimento, partindo do livro do Gênesis. Muito bem, feita a introdução, vamos para a reflexão. Natal, esse vídeo eu estou gravando em dezembro, época de Natal, e o Natal nos faz refletir sobre a vida. E quando eu pego para refletir sobre a vida, tem um assunto que é muito pertinente aos tempos que a gente vem vivendo aí no ano de 2021, que é o conhecimento, ou chamada ciência. A vida, ela se renova a cada ciclo, a cada ano, né? Ela vem se renovando, né? Desde que o mundo é mundo. E nós cristãos temos a perspectiva de mundo desde o Gênesis, a partir do livro do Gênesis, né? E a reflexão que eu quero fazer é sobre as escolhas que nós fazemos, né? E o conhecimento agregado através dessas escolhas. Deus, por exemplo, no Gênesis, quando ele cria o paraíso, quando ele cria o jardim do Éden, ele cria o ser humano, ele cria tudo o que existe. Essa história aí todo mundo deve conhecer, né? E quem não conhece é só ler o livro do Gênesis, lá o primeiro e o segundo capítulo, que trata da criação do mundo na perspectiva dos hebreus, né? Do povo de Deus. Deus, quando cria o jardim do Éden, e é por isso que é chamado de paraíso, ele cria o que a gente chama de perfeição, né? E dentro dessa perfeição e dentro da sabedoria de Deus, ele coloca no meio desse jardim uma árvore que ele vai chamar de árvore, né, do conhecimento, árvore da vida. Aí a gente pode já fazer a primeira pergunta, né? Por que árvore da vida? Por que a árvore do conhecimento? O ser humano já não nasceu ou já não foi criado dotado de conhecimento, dotado, né, de uma busca, dotado de uma procura constante dos porquês? Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Mas da perspectiva de Deus, ele dá ao ser humano o chamado livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, e é por isso que ele existe, Deus ele permite ao homem fazer escolhas. Todas as escolhas. Deus não vai privar o homem, né, de fazer também as escolhas erradas. E é por isso que Deus coloca essa árvore lá no meio, provavelmente. E lógico, aí é uma simbologia, né? A árvore frondosa, mais bonita do jardim, com um fruto mais maravilhoso, que chama a atenção, né, do homem e até o tentar. E o engraçado e o legal, o interessante na sabedoria de Deus, é que quando ele cria o homem, e ele fala para o homem, tudo isso é seu. Abre parênteses aqui, quando eu falo homem é ser humano. Essa putaria de ideologia aí também. Enfim, Deus, quando ele cria o homem, ele dá para o homem, né, tudo o que existe no jardim. O paraíso foi feito para o homem, né? É o homem que dá nome aos animais, dá nome às árvores, dá nome a tudo, né? A sabedoria também, o conhecimento também está inserido no homem, né? Por isso que é o homem que dá o nome aos animais, dá nome às plantas, dá nome em tudo o que existe, inclusive a mulher, né? O homem também atribui o nome à mulher, né? Vai chamá-la de Eva porque ela é a primeira, né, companheira, a primeira a estar junto, estar do lado do homem. E o interessante é que quando Deus mostra e apresenta essa árvore para o homem, Deus vai dizer o seguinte:
E é importante a gente prestar atenção na forma como Deus diz. Esta é a árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal. O dia que dela comeres, sereis semelhante a mim. Semelhante, não igual. E outra coisa interessante é que Deus parte da primícia de que Ele sabe que o homem não vai se aguentar. Então Ele fala, o dia em que você comer. Não é tipo assim, não coma, está proibido, você está impedido, não vai comer. Não. Deus sabe que uma hora ou outra o homem vai cair em tentação. Ou seja, o dia em que dela comeres, tu serás semelhante a mim, com conhecimento do bem e do mal, do certo, do errado, do que é verdade e do que é mentira. Né? Você vai ter discernimento, você vai poder julgar as suas atitudes conforme a sua consciência. Porque até então a consciência do homem ela é guiada por Deus, porque Deus está junto do homem. No próprio Gênesis vai dizer que Deus caminhava junto com o homem, né? Com o homem e com a mulher. Ou seja, a consciência do homem era semelhante e ela fazia correlação com a consciência de Deus. O homem não tinha necessidade de fazer escolhas ou de definir, né, se é certo, se é errado, se posso, se não posso. A única advertência que Deus faz é com relação à árvore da vida. O dia que dela comeres, sereis igual eu. Né? E aí que entra a grande tentação e a gente pode se perguntar, mas se Deus sabia que o homem ia cair em tentação, por que Ele coloca? E volta naquilo que eu falei, livre-arbítrio. O homem ele vai poder fazer a escolha de caminhar com Deus e segundo Deus, os preceitos de Deus, ou ele escolhe caminhar segundo os seus preceitos, conforme ele achar que é melhor. Que é isso que acontece quando ele come do fruto. Ele passa a ter consciência do que ele pode ou não pode fazer, do que ele deve ou não deve fazer. Ele adquire conhecimento para tomar as suas próprias decisões. É isso que acontece. Então repara que quando o homem come o fruto, né, da árvore, tudo aqui simbologia, gente. A gente tem que, né, pleno século 21 aí, ano 2021, nós já devemos, nós cristãos, né, não cabe mais a santa inocência de achar que tudo que está escrito na Bíblia é do jeito que está escrito. A Bíblia está cheia de simbologia. Então cabe a gente exercitar um pouco da interpretação e também buscar conhecimentos de história, de contexto, de época, né, e para a gente entender o porquê está escrito daquele jeito, né? E a simbologia por trás do que está escrito, tá? Abrindo um parênteses aí. Então, em primeiro lugar, quando o homem come o fruto, presta atenção que não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta e se esconde de Deus. Tanto é que Deus vai descer lá no paraíso, vai procurar o homem e não acha. Grita lá, Adão, Adão, Eva, cadê vocês? Né? E ele vai gritar lá de trás, escondidinho lá, estou aqui, Senhor. Aí Deus vai questionar, por que está escondido? Aí Adão começa a sentir vergonha do que ele é, não vergonha do que ele fez. Ele percebe que está nu, sente vergonha. Eva percebe que está nua, sente vergonha. Mas eles sentem vergonha daquilo que eles são e não daquilo que eles fizeram, ou seja, de ter desobedecido a Deus e ter comido do fruto. Aí eles já adquiriram a consciência de olhar para si só, para si próprio, e enxergar que estar nu é errado, entre aspas, né? Na cabeça deles. Estar nu é errado, a nudez deve ser escondida.
né? A nudez é uma vergonha, né? Então, aí a gente vê que eles já adquiriram consciência do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode, do que é vergonhoso, do que não é vergonhoso. E isso os afasta de Deus. Deus em nenhum momento vira as costas para os dois. São os dois que viram as costas para Deus, ou se escondem de Deus e sentem vergonha. Mas em nenhum momento também se arrependem, né? A gente não vai ver, perdão, Senhor, errei, me desculpa. Não tem isso. Tem uma separação, tem uma divisão. E é aí que nasce a divisão entre Deus e o homem. E é por isso que a gente vive essa busca constante de reencontrar com Deus. E a religião é um desses caminhos, religar com Deus. Em segundo, o conhecimento leva o homem à prepotência. Prepotência em não assumir que a culpa é dele, que ele errou, como eu disse, mas principalmente ele não se arrepende e troca acusações. É Adão culpando Eva, que por sua vez culpa a serpente. Ninguém ali está assumindo que errou. Está um empurrando para o outro. Está um fazendo a sua própria defesa. E esse conhecimento, ele é prejudicial. Ele é prejudicial para eles e se torna prejudicial para nós. Porque nós herdamos esse erro. E quando a gente é batizado, nós cristãos, nós somos batizados para nos redimir desse pecado original. Pecado original esse, que é erroneamente também interpretado por muita gente ainda, como sendo o pecado original, por exemplo, o sexo, a desobediência a Deus. Agora, o principal e o que é a cerne o que é o foco, o que é o pecado original propriamente dito, é que o homem se torna tão prepotente, ele se acha tão conhecedor, que ele quer e se compara a Deus. Ele acha que ele tem a mesma sabedoria e está à mesma altura de Deus. A criatura está se comparando ao Criador. Ela acha que é igual. Em todo o Gênesis, a gente, quando vai ver Deus se referindo ao homem, ele se refere que o homem é imagem e semelhança. Não é igual. E não é reflexo. Não é como se um visse o outro, né? Num reflexo. Não, o homem é uma imagem desenhada por Deus, instituída por Deus, que é semelhante a Deus, não igual. E o pecado original, entanto, ele é justamente esse se achar na posição de Deus, se colocar na posição de Deus. E toda vez que nós, seres humanos, nos dias de hoje, tentamos nos colocar à frente de Deus, no lugar de Deus, e tomar as atitudes sem buscar orientação e sem parar para pensar o que Deus acha disso que eu estou fazendo, o que Deus pensa disso que eu estou fazendo, como Deus julga isso que eu estou fazendo. Irremediavelmente, quando a gente toma essas atitudes, a gente vai dar com os burros na água, porque a gente não tem a sabedoria de Deus. A gente pode ter todo o conhecimento, buscar todo o conhecimento desse mundo, mas a gente nunca vai atingir a sabedoria de Deus. E é nesse ponto que o conhecimento, ele é ruim. Porque o ser humano, ele chega num determinado momento onde ele acha que ele é o dono da verdade. Ele é o dono da ciência. A palavra da moda nos dias de hoje é ciência. Não existe uma ciência absoluta. Até a ciência está sempre mudando, né? Está sempre olhando para uma nova vertente. Até alguns séculos atrás, a gente acreditava que a Terra era plana. Hoje a gente acredita que a Terra é redonda. Embora ainda tem pessoas que questionem e tentam comprovar
que a Terra é plana. Não vou aqui a falar quem está certo ou quem está errado. Na época que começaram a questionar a Terra redonda, que começaram a falar que a Terra era redonda, esses mesmos que achavam que a Terra era redonda eram chamados de loucos, de ignorantes, ou vai estudar. E eles estudaram tanto que provaram que a Terra era redonda. E hoje a gente entende que a Terra é redonda. E se daqui a alguns séculos a gente chegar à conclusão e alguém nos provar que a Terra é plana? E aí, como fica? Então, o vídeo de hoje é para a gente refletir sobre isso. As verdades absolutas, elas não existem. Eu tenho a minha verdade, vocês têm as suas verdades. A gente dialoga para chegar, né, numa ideia comum, num senso comum, onde não gere discussões e conflitos. Vai chegar um determinado ponto que você não concorda com a minha opinião, mas a respeita. Assim como chega em um determinado ponto de alguma discussão entre amigos, parentes, conhecidos, aonde eu vou discordar, mas eu vou respeitar. Então a gente tem que voltar a respeitar a opinião do próximo. A ciência não é absoluta, nenhuma ciência é absoluta. Estamos no ano 2021, a gente está vivendo ainda uma pandemia aí de coronavírus, aonde tem gente pró-vacina, contra a vacina, tem médico, ciência, que estuda e busca conhecimento. Tem médico que defende a vacina, tem médico que não defende a vacina. Tem médico que diz que a vacina é aceitável, é aplicável. Tem médicos que acham que não é necessário, é uma opção, você toma se quiser. Então a gente tem que usar um pouco do bom senso e o senso comum para a gente entender que o ser humano é independente um do outro e respeitar essa liberdade de pensamento. Porque daqui a pouco estão colocando a gente dentro de uma caixinha e obrigando a gente a pensar todo mundo igual. E aí, quando começa a pensar todo mundo igual, tudo estagna. A evolução para. Então a gente tem que estar atento a isso. Para que haja evolução, precisa ter pensamento, ideias e imaginação. Até a imaginação é importante. Então que vocês possam refletir, né, junto comigo aí. Deixa nos comentários o que você acha, né, se ficou alguma divergência. Vou fazer outros vídeos na sequência, né, com esse mesmo assunto. Por exemplo, o porquê, né, exatamente o porquê que Deus coloca a bendita árvore do conhecimento no meio do jardim, né? E dizem que ela chamava atenção, ela era o fruto mais atraente, né? Não era difícil de cair em tentação. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, né? O porquê de Deus, exatamente o porquê Deus ter colocado, né, essa árvore no meio do paraíso. Então, se gostou do vídeo, deixa seu curtir aí, se ainda não deixou. Se assistiu até aqui e não deixou o joinha aí é sacanagem com o pai aqui, né? Então, agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo e acha que outras pessoas devem também partilhar e pensar a respeito, compartilhe esse vídeo aí. Eu agradeço e me ajuda muito, né? Tô voltando aí. Esse ano de 2022 eu vou fazer vídeos com mais frequências e também vou estar jogando aí, como vocês que me acompanham têm reparado, alguns vídeos motivacionais também, né, que eu tenho recebido. E é como eu falo, o que é bom a gente tem que compartilhar. Então esses vídeos motivacionais eu estou recebendo e estou compartilhando com vocês, assim como eu espero que vocês também compartilhem aí o canal para que a gente troque mais ideias. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui!